E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do campo elétrico. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Encontre o campo elétrico, magnitude, direção e sentido a uma distância z acima do ponto central entre duas cargas iguais Qzinho, que estão separadas por uma distância d. Verifique se o resultado é coerente com o que se espera quando z é muito maior do que d. Para resolver o exercício, vamos começar analisando melhor a figura ilustrada no quadro. Aqui nós temos duas cargas elétricas pontuais positivas, distantes entre si de uma distância d. Aqui nós temos um ponto P localizado sobre o eixo z, um ponto localizado na coordenada z, de forma que a medida deste segmento de reta seja igual a z. E o nosso propósito aqui é o de obter o campo eletrostático total em P. Vamos começar, portanto, desenhando o vetor campo elétrico, a contribuição que cada carga elétrica nos dá ao campo elétrico total. Essa carga positiva mais Qzinho gera um campo eletrostático E nessa direção e sentido de intensidade E. Observe bem o quadro. Como nós temos uma carga positiva, de mesmo módulo, situada à mesma distância do ponto P, essa carga positiva gera um campo eletrostático em P orientado no sentido de afastamento de mesma magnitude, que eu estou representando por E. Note que a distância de cada carga elétrica Qzinho ao ponto P eu representei pela letra T. Muito bem? Eu vou inserir agora em nossa figura um ângulo θ para facilitar os cálculos. Portanto, eu vou admitir que esse ângulo mede θ. Logo, nós temos aqui ângulos opostos pelo vértice e, portanto, esse ângulo também tem medida θ. Vamos começar calculando a intensidade E. E, portanto, é igual a 1 sobre 4π ε0, que multiplica o módulo da carga elétrica positiva mais Qzinho, simplesmente Qzinho dividido pela distância ao quadrado. Sendo assim, a intensidade E é igual a 1 sobre 4π ε0 vezes o módulo de Qzinho sobre t quadrado. Analisando esse triângulo retângulo, vemos que t elevado ao quadrado é igual a z elevado ao quadrado mais d ao quadrado sobre 4. Portanto, a gente obtém aqui z quadrado mais d elevado ao quadrado sobre 4. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado. Analisando a disposição dos vetores ilustrados na figura, vemos que o campo eletrostático resultante na direção horizontal tem intensidade nula, pelo seguinte fato. Este vetor nos dá uma componente horizontal orientada na horizontal e para a direita, enquanto que este vetor nos dá uma componente horizontal orientada na horizontal e para a esquerda. Tais componentes possuem a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos. Sendo assim, eu reforço. O campo eletrostático resultante na direção horizontal, na direção paralela à base do triângulo em questão, tem intensidade nula. Logo, o campo eletrostático resultante estará orientado na mesma direção e sentido do eixo Z. Para obter, portanto, o campo eletrostático total em P, basta somar as intensidades das duas componentes orientadas na mesma direção e sentido do eixo Z. Como tais componentes têm a mesma intensidade, eu vou fazer o dobro da intensidade de uma delas. Muito bem? Sendo assim, EP, sua intensidade, é igual ao dobro de EZ. A componente EZ, de acordo com a figura, é simplesmente E cosseno de θ. Logo, a intensidade do campo eletrostático total em P é igual ao dobro de E. Então, nós temos 2 vezes 1 sobre 4π ε0, que multiplica a carga Q, sobre z quadrado mais d ao quadrado sobre 4 vezes o cosseno de θ. O cosseno de θ é o cateto adjacente z dividido pela hipotenusa t.
Então aqui nós temos Z dividido por T. T é a raiz quadrada de Z quadrado mais D ao quadrado sobre 4. Muito bem. Sendo assim, EP, a sua intensidade é 1 sobre 2π ε0, que multiplica o módulo da carga Q vezes Z sobre Z quadrado mais D ao quadrado sobre 4 elevado a 3/2. Muito bem. O vetor EP, portanto, está na mesma direção e sentido do eixo Z. Observe no quadro o resultado obtido. Vamos agora aplicar neste resultado a seguinte condição. Eu vou assumir que Z é muito maior que D. Sendo assim, nós vamos obter que o campo eletrostático total em P é igual a 1 sobre 2π ε0, que multiplica. Se Z é muito maior que D, Z quadrado mais D quadrado sobre 4 é aproximadamente igual a Z quadrado. Eu estou, portanto, elevando Z ao quadrado a 3/2. Logo, nós vamos obter aqui Z ao cubo. E, portanto, Q vezes Z sobre Z ao cubo nos dá Q sobre Z elevado ao quadrado, K versor. Sendo assim, nessa condição, o campo eletrostático total no ponto P fica dado por... Eu vou fazer o seguinte. Nós temos 1 sobre, observe o quadro, 1 sobre 4π ε0, que multiplica 2 vezes a carga Q sobre Z elevado ao quadrado na direção K versor. Note que este resultado já era de se esperar, pelo seguinte fato. Se Z é muito maior do que D, o ponto P está localizado sobre o eixo Z a uma distância muito grande das duas cargas elétricas pontuais. Logo, o campo eletrostático resultante em P tem que ser o campo eletrostático de duas cargas elétricas pontuais localizadas muito próximas entre si. E é justamente isso que aparece aqui de acordo com o princípio de superposição. O campo eletrostático resultante no ponto P dentro dessa condição é 1 sobre 4π ε0, que multiplica 2Qzinho, observe que aqui aparece o princípio de superposição, sobre Z quadrado na direção K versor. Muito bem? Bom, vamos agora responder o item B. O item B diz o seguinte: repita a parte A, só que desta vez faça a carga do lado direito igual a menos Qzinho em vez de mais Qzinho. Então vamos lá. Agora nós temos o seguinte problema. A carga do lado esquerdo continua sendo mais Qzinho. A carga do lado direito agora é menos Qzinho. O ponto P continua localizado sobre o eixo Z a uma distância Z da origem O, já que a coordenada de posição do ponto P é justamente Z. Muito bem? Bom, vamos seguir o mesmo raciocínio. Essa carga positiva gera no ponto P um campo eletrostático orientado no sentido de afastamento. E a intensidade desse campo eletrostático eu vou representar por E, conforme fiz no item A. Essa distância eu vou representar por T também. Muito bem? A carga negativa vai gerar no ponto P um campo eletrostático orientado no sentido de aproximação e de mesma magnitude, já que as cargas possuem o mesmo módulo e estão à mesma distância do ponto P. Muito bem? Observe no quadro, portanto, a disposição dos dois vetores, eu reforço, de mesma magnitude E. A partir de agora, eu vou calcular a intensidade de E, seguindo os mesmos passos do item A. Então, nós temos E é igual a 1 sobre 4π ε0.
vezes o módulo da carga em questão, que é simplesmente Qzinho, dividido pela distância elevado ao quadrado e, portanto, dividido por t ao quadrado. Logo, o módulo do vetor E, representado por E, é 1 sobre 4πε0 vezes o módulo da carga sobre t quadrado é z quadrado mais d elevado ao quadrado sobre 4. Observe no quadro a expressão obtida. Analisando a disposição dos dois vetores na figura em questão, vemos agora o seguinte. O campo eletrostático resultante na direção do eixo Z tem intensidade nula, pelo seguinte fato. Este vetor nos dá uma componente vertical orientada na mesma direção e sentido do eixo Z. Este vetor nos dá uma componente vertical orientada na direção do eixo Z, porém no sentido oposto. Como essas componentes possuem a mesma magnitude, a intensidade do campo eletrostático resultante, eu reforço, na direção do eixo Z, tem intensidade nula. Sendo assim, o campo eletrostático resultante em P está orientado em uma direção paralela à base do triângulo em questão. Eu vou assumir que o eixo X está orientado nessa direção e sentido e, portanto, de acordo com a regra do paralelogramo, sabemos que o campo eletrostático resultante em P tem a mesma direção e sentido do eixo X. Logo, para obtê-lo, eu vou fazer o dobro da intensidade de uma das componentes, pelo seguinte fato. Este vetor nos dá uma componente orientada na horizontal e para a direita. Este vetor também. Como tais componentes possuem a mesma intensidade, o campo eletrostático resultante em P é igual ao dobro de uma das intensidades que eu representei por EX. Muito bem? Para obter EX, portanto, mais uma vez eu vou recorrer ao ângulo θ. Eu vou assumir que esse ângulo aqui mede θ, portanto, esse ângulo mede θ, logo, EP é igual a 2 vezes a intensidade EX. EX, de acordo com a figura, ele é dado por E seno de θ. Então, nós temos E seno de θ. Logo, a intensidade EP é igual ao dobro de E. E é 1 sobre 4πε0, que multiplica o módulo da carga sobre z quadrado mais d ao quadrado sobre 4, vezes o seno do ângulo θ. De acordo com o triângulo retângulo, vemos que seno de θ é o cateto oposto, então nós temos aqui d sobre 2, dividido pela hipotenusa t. A hipotenusa t é a raiz quadrada deste termo. Então nós temos z quadrado mais d ao quadrado sobre 4 elevado a meio. Logo, o campo eletrostático resultante no ponto P, devido a essa configuração de cargas elétricas pontuais, é igual. 2 vezes d sobre 2 é d. Portanto, 1 sobre 4πε0 vezes o módulo da carga Q vezes a distância d sobre z ao quadrado mais d elevado ao quadrado sobre 4 elevado, observe a expressão, a 3 meios. E esse campo eletrostático resultante se orienta na mesma direção e sentido do eixo X. Portanto, pela regra do paralelogramo e de acordo com a simetria apresentada pelo problema, temos ali a orientação do vetor EP. No item A, o vetor EP está orientado nessa direção e sentido. Vamos recordar que o eixo Z está na vertical e para cima. Muito bem? Observe no quadro, portanto, o resultado obtido. Vamos agora aplicar a condição Z muito maior do que D. Aplicando essa condição, Z muito maior do que D, eu reforço, o ponto P passa a estar a uma distância muito grande
desse par de cargas elétricas, mais Qzinho e menos Qzinho. Consequentemente, o campo eletrostático resultante em P fica dado por 1 sobre 4πε0, que multiplica Q vezes D sobre Z² mais D² sobre 4, dentro dessa condição, é aproximadamente Z². Z² está elevado a 3 meios, portanto, a gente obtém Z³ na direção inversor. Vamos interpretar brevemente este resultado. Conforme você verá futuramente, essa é a expressão do campo eletrostático devido a um dipolo elétrico. Muito bem? Observe no quadro uma última vez os resultados obtidos, todas as análises realizadas. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.